Olá, amigo, que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, essa mensagem que você vai ouvir agora, pode ter a certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu só peço a você que você deixe o seu like aí, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque sempre que chegar mensagens por aqui, mensagem edificante que vai mudar a sua vida, você sempre será notificado. Também compartilhe, mande para os seus amigos essa mensagem, evangelize agora, mande para no mínimo mais 7 pessoas, porque pode ter certeza que vai voltar para a sua vida 70 vezes 7. Fique com essa mensagem e eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Forte! Graças a Deus! Tudo em paz, gente? Segunda-feira, dia de surpresas para você. E surpresas boas. Não é surpresas ruins, não é surpresas que vai te desagradar, é surpresas que vai te fazer sorrir em nome de Jesus, amém? Pode sentar, fica à vontade aí. Eu preparei uma mensagem, olha, uma mensagem de Deus para o seu coração. É a mensagem que o próprio Deus reservou para você. O próprio Deus preparou essa mensagem para você. Abra a sua Bíblia aí, por favor, em 2 Reis, olha lá. 2 Reis não, perdão, 1 Reis. 1 Reis 17, vai lá. Pode dar mute em tudo aí, Ado. 1 Reis 17, vamos lá. Vamos para a palavra de Deus. Hoje a mensagem está muito rica. Deus tem muita coisa aqui para falar com você ainda hoje. Agora, esteja sensível à voz de Deus. Esteja sensível ao que Deus vai falar com você. Abra o seu coração e deixe Deus falar com você. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, ó. Ora, Elias, o tisbita, aliás, o 17:2, perdão, 17:2. Depois veio a palavra do Senhor a Elias: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Assim foi Elias, e fez conforme a palavra do Senhor. Foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, ao leste do Jordão. Quer dizer, Deus deu uma palavra a ele, e ele fez exatamente como Deus havia falado a ele. Exatamente o que Deus disse, ele fez. Ele iria sair de onde ele estava, iria para o ribeiro de Querite. Ali o próprio Deus enviaria os corvos iriam dar o pão e a carne, ele iria ser sustentado pelo corvo, e também ele iria beber água do ribeiro. Aí diz o versículo de número 6, os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne ao anoitecer. O que acontece? Passado alguns dias, porém, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Olha isso. Deus deu uma palavra a Elias. Qual foi a palavra? Elias, sai daqui e vai para o ribeiro. Lá você será sustentado pelo corvo e também pelo ribeiro, que vai ter água. Só que agora a Bíblia diz que o ribeiro se secou. Como Deus dá uma direção, e aquela direção que Deus dá completamente errado. Entenda que Deus tem propósito em tudo. A pessoa só precisa ficar ligado no que Deus está falando com ela a todo momento. Deus sustentou Elias por um período muito grande com aquela água e com aquele pão e carne. Só que agora Deus queria que Elias saísse daquele local. E para Elias sair, era necessário secar o ribeiro.
Por que Deus queria, pastor? Versículo de número 8. Então veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei uma mulher viúva que te sustente. Agora vai começar uma nova história na vida de outra mulher. Deus precisava usar Elias para mudar a vida de uma mulher, a vida de uma viúva. Mas se Elias continuasse naquele ribeiro, a vida daquela mulher não seria mudada. Às vezes, o ribeiro tem se secado e você não entende o porquê. Elias não ficou com sede e Elias não ficou com fome, porque Deus sustentou Elias, assim como naquele ribeiro. Agora imagina se Elias ele ficasse ali e dissesse: mas Senhor, como é que o Senhor pode me fazer isso? Eu estou aqui, está tudo bem, e o Senhor deu a palavra, eu cumpri como o Senhor falou, e agora deu tudo errado. Amigo, entenda uma coisa, coloque uma coisa no seu coração: não está dando errado, está dando certo. Pode parecer que está dando errado, mas não está. Aparentemente aquilo ali parecia que estava dando errado, mas não estava. Deus estava fazendo tudo exatamente do jeito que Ele queria. Então o que é que eu quero dizer? Às vezes o ribeiro tem se secado, você fica se perguntando: por que está seco? Por que está seco? Por que está seco? Continue no processo do propósito de Deus, porque Deus vai te honrar. Diga graças a Deus. Coloque isso no seu coração. Vamos lá para Jó, capítulo 1. O Jó, a história dele também é um pouco parecida, né? A história do Jó, o Jó está antes de Salmo, é o livro antes de Salmo. A história de Jó também é uma história um pouco parecida com isso, com o que Elias viveu. Jó capítulo 1. Só que a de Jó foi mais drástica, né? A história de Jó foi um pouco mais drástica, ele perdeu tudo. Aqui em Jó capítulo 1, versículo 6, para você entender o que é que acontece aqui, versículo 6. Certo dia, os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e veio também Satanás entre eles. Disse o Senhor a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor: de rodear a terra e de passear por ela, quer dizer, de se divertir pela terra. E como que o Satanás se diverte na terra? Maltratando, né? Versículo 8. Então disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Respondeu Satanás ao Senhor: teme Jó a Deus sem motivo, debalde? Acaso não o tens protegido de todos os lados a ele e a casa dele e tudo que tens? A obra das suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicam sobre a terra. Olha isso, o próprio Deus diz para Satanás, em outras palavras: eu me agrado muito de Jó. Você lembra quando Jesus ele foi batizado? Uma voz veio do céu, que era o próprio Deus, dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Quer dizer, eu me agrado de Jesus. Deus também se agradava de Jó. Só que agora a coisa vai ficar tão feia para Jó, mas tão feia, ele vai perder os filhos, vai perder as finanças, nem se fala, vai ter problema na vida sentimental, porque nem a mulher dele vai acreditar no Deus dele, vai dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. Quer dizer, a coisa vai ficar feia. E Deus às vezes permite algumas coisas acontecer e algumas coisas ficar feias. Às vezes algumas coisas escurecer em favor da pessoa, porque Deus tem um propósito de exaltar a pessoa. Você vê que o Jó foi exaltado. Como? Coloca na tela, por favor, pastor, 42 e 10. Jó foi exaltado muito, porque passou-se um tempo, ele passou aquela prova e diz: olha o que a Bíblia diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes
possuía. Versículo 12, o 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentos, e os filhos que ele perdeu. Aí se você continuar lendo versículos próximos, aí você vai ver que ele teve filhos de novo. Quer dizer, Deus abençoou Jó em dobro. Pastor, mas Jó tinha perdido os filhos, e agora, pastor, ele não viu nem os netos. A Bíblia diz que ele alcançou até a 4ª geração da descendência dele. A Bíblia diz, o último versículo, a Bíblia diz que Jó foi tão abençoado que ele morreu já em último, olha lá, e morreu Jó velho e farto de dias. Quer dizer, Jó morreu muito velho, tão velho que ele conseguiu alcançar a 4ª geração da família dele. Ô irmão, às vezes você fica preocupado, mas eu estou perdendo isso, eu estou perdendo aquilo. Deus está te entregando algo maior. Quem sabe que a pessoa está lá na beira do mar, não vou dizer em alto mar não, está na beira do mar, e ela está ainda ligada na sardinha. A sardinha veio e ela segurou a sardinha, mas Deus está querendo dar um peixe muito maior, ela precisa soltar a sardinha. Precisa soltar para conseguir os peixes maiores. O Jó não obedeceu o conselho que a esposa tinha dado, não seguiu o conselho que a esposa tinha dado. Qual era o conselho? Abandonar o Deus, morrer. Vai para o inferno. Em outras palavras, Jó não seguiu esse conselho. Jó preferiu aceitar o processo, aquilo que Deus tinha para a vida dele. Aceite o que Deus tem para você. Tudo que você está vivendo, eu estou seguindo a Deus. Se eu estou seguindo a Deus, pastor, estou sendo prejudicado. Você que pensa que está sendo prejudicado. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Prego isso sempre aqui, por isso que eu não volto mais a ler. Por quê? O que Deus tinha para Abraão não estava dentro da casa do pai, não estava na parentela dele. Ele precisou sair para viver o melhor. O que Deus tem para você, meu amigo, às vezes você precisa sair da aldeia. Às vezes é necessário sair da aldeia. Vai lá para Isaías 38, vai lá, Isaías 38. Isaías 38. Você conhece a história de Ezequias? O Ezequias, a Bíblia diz que o homem de Deus chegou para ele e disse: Ezequias, ele adoeceu, né? E aí o homem de Deus chega para ele e diz: Ezequias, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E agora Ezequias vira o rosto para a parede, né? Quer dizer, dá as costas tudo aquilo que ele estava vivendo. E ele ora a Deus, diz: Senhor, e tal, lembra que andei na tua presença, lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos, quer dizer, passado. Ele andou na presença de Deus, ele fez o que era reto aos olhos dele, quer dizer, passado. Ele não estava mais vivendo, ele não estava mais fazendo. E agora, Deus chega lá para o homem de Deus e diz: volta lá, e diz a ele lá que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Que ele voltou para a presença de Deus realmente. E agora ele vai fazer uma oração. O Ezequias vai fazer uma oração. E olha o que ele declara na oração, versículo 17. Certamente foi para minha paz que estive em grande amargura. Tem versões que diz aflição. Foi para minha paz que estive em grande amargura. Que é amargura? Desgosto, falta de sabor. Ezequias declarou: foi para minha paz. Deus permite às vezes provarmos o dissabor, mas é porque Ele tem algo melhor lá na frente. Você só não pode desistir, você só não pode parar. Ezequias diz: foi para minha paz que estive em grande amargura, foi para minha paz que estive em aflição. Lembra de José? Todo o sofrimento que José passou. Semana passada eu até preguei aqui, Efraim e Manassés, né?
Deus me fez esquecer da casa do meu pai, de todo sofrimento, eu digo, e toda perseguição, da casa do meu pai, todo o meu trabalho da casa do meu pai. E aí ele disse: Manassés, o que é Manassés? Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Qual foi o sofrimento de José? Narro rapidamente em 1 minuto. José, na casa do pai, foi invejado pelos irmãos. Os irmãos jogou ele no poço, pensou em matar, não matou, vendeu agora para um pessoal que estava passando, estrangeiros passavam, vendeu para eles. Esse estrangeiro vendeu para o Egito. No Egito ficou trabalhando como escravo. Olha que sofrimento. Ali trabalhou como escravo, cresceu um pouco, virou mordomo. A mulher do patrão dele agora trama para ele, diz que ele tentou assediar, que ele assediou, e agora ele vai preso. Passa um período grande na prisão. Agora é exaltado como governador do Egito, primeiro-ministro do Egito. O próprio rei disse que só no trono o rei seria maior que ele, mas a palavra dele estava valendo. José mandava em tudo. Os irmãos ainda não sabiam que era ele mesmo, que era o governador do Egito, não reconheciam. A terra estava passando por um momento de escassez, eles descem ao Egito e vai procurar comida. José trama algumas coisas para estar perto dos irmãos. E chega um momento que José vai se descobrir para os irmãos, vai dizer que ele era José. Vamos lá, Gênesis capítulo 38. Gênesis 38. Gênesis, capítulo de número 38. Ele agora vai dizer, vai revelar que ele era José. Gênesis 38, isso é muito bonito. Eu amo essa passagem do 38, porque é forte demais. 38 não, perdão, 45. 38 é porque a gente estava em Isaías 38, eu estou na minha cabeça. É o 45, vai lá. Gênesis 45. José vai se deixar conhecer. 45:1 diz assim, ó: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: Fazei sair todos da minha presença, quer dizer, os funcionários. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz, olha isso que bonito, gente, e chorou, de maneira que os egípcios o ouviam, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam perplexos diante dele, que eles estavam assustados. Disse mais José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, porém, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós, porque por mim, contra vós mesmo, por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, por senhor de toda a casa, como governador em toda a terra do Egito. Oh, meu irmão, coisa bonita. No final, José entendeu o propósito de Deus. No final, José entendeu que toda aquela maldade que ele estava vivendo, não foi os irmãos que provocaram. Não foi a mulher de Potifar que provocou. O próprio Deus permitiu ele passar por aquela situação. Deixa eu te dizer uma coisa. No final, você vai entender tudo que você está passando agora.
A Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o princípio. É aquela mãe no parto. Vê aquela mãe no parto? Sofre. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Foi fácil para ter seu bebê? Não foi fácil. Mas quando você viu o rostinho da criança, você já até se esqueceu do sofrimento. Viu o rostinho do bebê, esqueceu do sofrimento que passou. Oi, mãe, assim é. Quando nasceu o seu bebê, seu milagre, quando nasceu o seu milagre, você vai esquecer de todo o sofrimento. Oh, amigo, é isso. A pessoa só precisa entender: o final das coisas é melhor do que o princípio. O final é melhor que o começo. Mas é muito melhor. Eu preciso me apegar, lembrar sempre do final, que é melhor do que o princípio. Vai lá para Jeremias capítulo 29. Termino aqui já, não vou continuar não. Tem gente que fala: pastor, hoje está lendo Bíblia demais. Mas você queria que eu falasse de mim mesmo, ou que fosse pela palavra de Deus? É o mais importante, né? Eu tenho que usar. Às vezes o pastor sobe no altar para falar filosofias, histórias. Não é que um estudo é errado, não é isso. De vez em quando eu até falo de algum estudo, de alguma história, mas eu não posso me apegar a isso, porque eu estou no altar e eu preciso me apegar à palavra de Deus. Tem alguma história que vai combinar com a palavra de Deus, com aquele versículo, aí sim. Mas eu não vou me apegar. Jeremias 29, o versículo que eu gosto, pastor, é o 11. Agora você coloca na Fiel, pastor. É a Fiel essa? É essa mesmo. A RC. Essa é a Fiel, né? A RC. É essa mesmo. Olha lá. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Olha isso. Olha isso. Eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Pensamentos. Tem versões que diz planos. Pensa comigo, Davi estava lá no pasto cuidando de ovelhas. Lembra? Davi cuidando de ovelhas. E Deus olhando para Davi a todo momento. Samuel estava lá preparando para ungir o novo rei de Israel. E Davi estava lá no pasto. Davi não imaginava, mas Deus tinha pensamentos acerca dele. Pensa comigo. Você já parou para pensar o que é que Deus tem pensado a seu respeito? Meu Deus, o que é que o Senhor pensa de mim? Davi estava no pasto e Deus estava pensando em Davi. Olha lá. Porque eu bem sei o pensamento que penso de vós. Agora, nesse momento, o que Deus está pensando ao meu? Será que Deus já está pensando em me dar uma bênção, uma promoção? Não sei. Porque Deus está pensando em promover Davi. Deus está pensando em algo grande. Às vezes você não entende, você está batendo cabeça, mas meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? E Deus está pensando em algo muito grande para a sua vida. Deus estava pensando em Davi ser o novo rei de Israel. Deus pensava em Moisés ser o libertador do Egito. Deus pensava em José ser o Cristo. Um Cristo, perdão. José foi um Cristo. O que é Cristo? Salvador. José foi considerado Salvador. Oh, amigo, às vezes você não está aceitando o processo, mas Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo melhor. Ô bobo, boba. Olha lá. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz. Lembra que Ezequias falou: esse que foi para a minha paz, que estive em grande aflição, amargura, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus está pensando no final das coisas. Diga comigo: o final das coisas. Diga: o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Deus estava pensando no final.
Às vezes você está pensando no meio, mas está muito doloroso, eu vou desistir, eu vou parar. Eu não sei se você já pegou uma fila de casa lotérica, daquelas bem grande. Tinha uma casa lotérica, meu amigo, que eu ia e eu ficava chateado de ir naquela casa lotérica. Só tinha ela. E aí era a casa lotérica aqui, e aí vinha a fila, e ia até lá embaixo, assim, no sol quente, todo mundo esperando. A vontade era de chegar só debaixo do teto, assim, para não ficar no sol. Eu só pensava em ser atendido. E às vezes é assim, a pessoa só está na fila. Precisa chegar lá no final. Oh, espera, amigo. Agora, a irmã falou ali, a pandemia, foi isso? A pandemia foi assim. Para entrar no supermercado, meu amigo, uma fila gigante. Gigante, quer dizer, tudo tinha fila. Mas eu pensava só no final. Um dia vai chegar a sua vez. Uma hora vai chegar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais. Guarde isso no seu coração. Deus pensa ao seu respeito. E o final das coisas é melhor do que o princípio delas. Amém?